Nós, em nome da União Espírita Allan Kardec, agradecemos a presença de todos, sejam todos bem-vindos. O nosso companheiro palestrante já está presente, a gente já agradece antecipadamente, o Fábio vai apresentá-lo melhor. Nós vamos anunciar o coral, e o coral, como sempre, né, é um momento de grande... aquele momento que a gente se sente realmente elevada a alma, né, através das canções, e agrada muito a todos nós, e é uma felicidade a gente ter essa oportunidade. E hoje o coral nos traz 4 canções: Vem Cantar, Luz Divina, Planeta Coração e Gratidão a Deus. E nós agradecemos já antecipadamente o coral pela apresentação, e que possamos todos nós ficarmos felizes, como sempre ficamos com a apresentação do coral. Com a palavra, pessoal. Vem, vem, vem cantar, que a tristeza vai passar. Vem e sente o que é bom, que a vida traz. Vem ver quanta luz que a música produz. Vem e cante com amor, pensando em Jesus. Vem, vem, vem cantar, que a tristeza vai passar. Que a tristeza vai passar, quem acende atrás. Que é viver quanta luz que a música produz. Vem e cante com amor, pensando em Jesus. Pensando em Jesus. Vem, vem, vem cantar, que a tristeza vai passar. Vem e sente o que é bom, que a vida traz. Vem ver quanta luz que a música produz. Vem e cante com amor, pensando em Jesus. Pensando em Jesus. Pensando em Jesus. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, faz os arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar ao seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa, afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha
dia, à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz. Se eu pudesse passear com as estrelas, se eu pudesse caminhar sobre este mar, se eu tivesse o poder de erguer a minha mão, viajar em torno do mundo sem pegar um avião, se eu pudesse acabar com a tristeza e dor e a pobreza que existe por aí, conversar com os animais, colher flores nos quintais, ter certeza que o futuro não vai acabar aqui. Eu faria todo mundo ser feliz e se entender. Todo dia um arco-íris colorindo o amanhecer. A palavra guerra não existiria mais. E nos campos de batalha, lindas flores, muita paz. E nos espaços, astronautas pesquisando a imensidão, chamariam nossa terra de planeta coração. Dos espaços, astronautas pesquisando a imensidão, chamariam nossa terra de planeta coração. Pa, pa, parará, pa, pa, parará, pa, pa, parará, planeta coração. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Ouvir o coral Música e Paz é sempre motivo de fortalecimento espiritual. É uma bênção e uma prece que recebemos e que toca no fundo do nosso coração. Então, muito obrigado, Dete, a todos vocês que fazem esse trabalho lindo, que vocês continuem fortalecidos e amparados, não é? Dentro do lema da exposição da noite, tem de bom ânimo, que nos lembra o nosso codificador, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mais comumente conhecido por nós como Allan Kardec, que era aquele que tinha bom ânimo, que possamos ter também bom ânimo nesses momentos de dificuldade, de guerra, de tantas dificuldades que passamos, mas que possamos ter bom ânimo para continuar. E aproveitando este momento, pedimos a todos, possamos mais uma vez, aproveitando a prece inicial do coral, possamos mais uma vez neste momento, elevarmos os pensamentos até Deus e até Jesus, clamando, Senhor, pela paz mundial, pela paz que se inicia dentro dos nossos corações. Obrigado, Jesus querido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Nós temos hoje, em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, temos a presença do nosso querido companheiro Alexandre Galdino, que fará a exposição da noite com o tema Tem de Bom Ânimo. O microfone é todo seu, meu irmão. Que Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. Peguei um pouquinho estranho aqui. Aí. Agora sim, boa noite. Rapaz, vai ser um desafio para mim, estava comentando, ficar quietinho aqui, né? Falando assim, normalmente eu costumo falar andando de um lado para o outro. Se eu estiver me movimentando muito e a voz estiver baixa, vocês levantam a mão aí de trás, tá? Fazendo favor, que eu vou me esforçar a ficar quietinho aqui de novo. Pessoal, eu queria iniciar agradecendo a casa, agradecendo o convite aqui da USE, por estar aqui mais uma vez fazendo uma palestra. Aliás, aqui é a primeira vez, né? Por estar mais uma vez compartilhando com vocês o resultado aí de alguns estudos, né? Daquilo que a gente vem procurando aprender e aprendendo, tentando achar uma maneira de aplicar isso na nossa vida. E estar aqui junto com vocês, compartilhando isso, é uma oportunidade fantástica da gente estar relembrando e colocando isso na pauta mental aqui, para que a gente possa trabalhar. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o tema Tem de Bom Ânimo. Já ficou mais fácil a gente falar sobre o assunto depois de uma abertura como essa, né? Maravilhosa. Obrigado, pessoal. Que delícia começar isso, de verdade. Mas vamos lá. Tem de bom ânimo, né? Eu costumo pensar o seguinte, né? Começar a pensar a história. Como assim ter bom ânimo no mundo como é que nós estamos hoje? Parece que o clima vibracional do planeta está tudo desequilibrado, né? Parece que está difícil hoje a gente conseguir ter esperança, né? Da gente conseguir ter bom ânimo. Às vezes a gente fica pensando nos líderes mundiais, né? Nos líderes da política, da economia, e a gente não tem tido aí boas notícias ou coisas animadoras para a nossa vida no dia a dia. E parece que a gente se sente meio órfão, né? Meio que, poxa, né? Tem ninguém olhando para a gente, né? Mas se a gente
for observar na espiritualidade, essa passagem, Simeão e o menino, ela está no livro Pontos e Contos, e ela diz o seguinte, né? Simeão era um ancião. Durante toda a vida ele trabalhou, era um homem muito temente a Deus, né? Obediente às leis. Ele trabalhava fazendo bem, e durante toda a vida dele ele foi muito fiel às Escrituras e muito fiel a Deus. Em um determinado momento, nas orações dele, ele começou a pedir, e aquilo foi muito constante, ele começou a pedir que ele não desencarnasse sem conhecer o Salvador. Ele nasceu pouco antes da vinda do nosso irmão, governador espiritual, e ele pedia muito a Deus que ele gostaria de ver Jesus encarnado, antes de falecer. E conta a história que ele já quando de idade bastante avançada, já bem velhinho, desgastado pelo tempo, Jesus nasceu. Jesus nasceu e Maria e José levaram Jesus até a ele. Ele teve o privilégio de pegar o menino no colo, olhou para ele e agradeceu o gesto dos pais, e por uns instantes ali ele pediu que tivesse um momento, alguns momentos a sós ali com o menino, E olhando para aquele menino, começou a pensar na maneira com que ele nasceu, vindo ao mundo numa manjedoura, em meio a alguns animais. E acho que ele esqueceu que estava falando com uma criança, Começou a conversar ali com o menino, falando assim: o senhor é o governador espiritual do planeta, poderia ter nascido entre os governantes, entre os imperadores, e transformaria a vida de todos nós. Teria nas mãos o poder da lei, o poder dos exércitos, poderia mudar tudo. O senhor poderia ter vindo junto aos grandes generais e ter o poder dos exércitos na mão, ganhar as guerras, colonizar vilas e levar a paz a todos. O senhor poderia ter vindo junto aos doutores da lei, aos escribas. O senhor poderia ter vindo junto aos anciões das igrejas e nos mostrar o caminho. Mas o senhor escolheu vir de uma forma simples, de uma forma humilde. Me mostra ou me diga de alguma forma como é que o senhor vai fazer para transformar o mundo, porque vindo da maneira que o senhor veio, nascido de uma dona de casa, de um marceneiro, o senhor não vai ter recursos necessários para fazer a obra do Senhor. E aí ficou naqueles pensamentos, olhando para a criança, e o menino começou a bater no peito dele assim, Aí ele falou: acho que ele está incomodado, devolveu o menino para a mãe e acabou desencarnando. E aí só no plano espiritual que ele entendeu que ele não partiu sem a resposta que ele queria. No plano espiritual, os espíritos que trabalhavam com Deus mostraram a ele, falando: olha, você viu que o menino bateu no seu peito? Essa era a resposta. Jesus vai trabalhar junto ao coração dos homens. Em nenhum momento ele tem intenção de transformar política, de transformar religião, de transformar os exércitos. Ele quer transformar o coração do ser humano, porque uma vez feito isso, todo mundo se transforma. Tudo será diferente. E eu penso que essa é uma realidade que ainda nos acompanha. Jesus trabalha no coração de cada um de nós, ou tenta trabalhar, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que às vezes nós não permitimos que ele faça o trabalho dele. E aí tem uma frase muito bacana, dita por João: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz.
Neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Desculpa, gente, só um minutinho. Eu esqueci de ativar um negócio aqui. Então, olha que interessante, né? No mundo tereis aflições, porém tenham ânimo, eu venci o mundo. É uma frase escrita por João, dita por Jesus, no mínimo há 2025 anos atrás, né? E olha que coisa interessante. Durante muitas e muitas situações, quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente é pego de surpresa, né? Que a gente entende como uma aflição, a gente age como se fosse pego de surpresa. Nossa, olha o que aconteceu, que absurdo, né? Estamos surpresos por estarmos tendo aflição. Jesus já disse isso há 2 anos atrás: no mundo tereis aflições. Não é um mundo que nós estamos aqui a passeio, não é um mundo que nós estamos aqui de férias. A espiritualidade nos mostra que é um mundo de provas e expiações. É estranho termos aflições em um mundo de provas e expiações? Não é, né? Estranho é nós esperarmos algo diferente, né? Estranho é nós querermos tudo de bom do mundo. Jesus diz: eu venci o mundo. E a gente parece que quer vencer no mundo, né? A gente quer pegar as regras do mundo e sair como se nós tivéssemos alcançado alguma coisa. Não é bem esse o recado, o que o recado tem nos dado, né? Não é bem isso que chegou até a gente. Então, tem uma frase que é atribuída a esse pensador, e é atribuída em alguns casos também à Madre Teresa, que diz que a menor distância entre 2 homens, entre 2 pessoas, é o bom humor. Ou na realidade é o humor, né? Dizem que o humor ele é contagiante, né? Tanto para o bom como para o ruim, né? Não sei se vocês já tiveram situações assim que vocês estão cabisbaixos, né? Tristes, de repente chega uma pessoa brincando, contando uma piada, alguma coisa, não dá aquela elevada na moral da gente assim? Então tem pessoas que parece que vêm para elevar o ânimo da gente, né? O inverso também é verdadeiro, né? Tem gente que parece que vem para derrubar um pouco o ânimo da gente, né? Parece que tem gente que nasceu para ser chato, né? Pode usar a palavra chato? Pode usar chato? Vocês conhecem algum chato? Conhece? Tá aqui não? Não olha, não olha não, tá? Se tiver aqui, olha para mim. Chato contrariado não tem coisa pior, tá? O que não pode é a gente ser o chato na vida dos outros, né? Tem uma pesquisa aí de uma universidade que diz que de cada 3 pessoas, uma é chata. Se a gente não conhecer 2 chatas, pode ser a gente, viu? Vamos tomar cuidado com isso daí, e de repente o chato está sendo nós, né? Vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Até porque o que acontece, né? Disse que ninguém vai elevar-se a pleno céu tendo o inferno instalado no coração. Emmanuel disse isso. Então, estudando um pouco espiritualidade, me parece que todo mundo aqui conhece um pouco da doutrina espírita, já leu bastante, né? Então a gente vê que a espiritualidade, os bons espíritos, para eles virem até o nosso plano, é uma longa jornada, né? Não é uma coisa assim que eles piscam então aqui, né? Tem todo um trabalho ali de volitação, né? Aquela coisa bacana para eles atravessarem todo o umbral e chegarem até aqui. E tem uma pergunta que Emmanuel faz, que ele fala assim: vocês acham que os espíritos superiores vão atravessar todo esse umbral, ter todo esse trabalho para despejar remédio doce em coração amargo? Será? A medicina já está mostrando para a gente que toda cura, ela começa de dentro, né? Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, quando a gente está sempre olhando para situações
de modo a ver o que tem de errado, o que tem de mal, nós estamos procurando isso. Então, a espiritualidade, a medicina e a ciência estão nos dizendo que ter bom ânimo faz parte de ter uma vida feliz, faz parte de enxergar a vida de uma forma agradável. Por isso, o assunto tem de bom ânimo não é só espiritual, faz parte de ter uma boa vida. Acho que é o que nós buscamos aqui nesse planeta, né? Então Kardec diz que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, como se fossem duas asas que vão nos levar até os céus, né? Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral, mas sendo ambas de origem divina, elas não podem se contradizer. Então, se a espiritualidade diz uma coisa e a ciência diz outra, nós não estamos entendendo o recado de uma forma correta, né? Deixa eu ver se está aqui. Ainda não. A ciência, eu estava participando de um evento tempos atrás, onde tornou-se lei, uma lei chamada NR01, né, uma norma regulatória por enquanto, mas que as empresas passam a ser responsáveis pelo bem-estar emocional e psicológico do colaborador no ambiente de trabalho, né? Olha que doidura. Tem um negócio chamado CID, não sei se todo mundo conhece, CID, o Código Internacional de Doenças. Vocês sabiam que ser chato é doença? Tem código. Tem código para o CID de chatice, gente. Ó. Então, se eventualmente vocês acordarem assim naquele dia que você não está afim de ser legal, está com preguiça de ser simpático, né? Não quer ver o lado bom da vida, não quer cumprimentar o vizinho, pode passar ali no UPA, pegar um atestado, não precisa ir trabalhar, tá? Vocês estão doentes. A chatice é doença, acreditem se quiser. A revista Super Interessante fez uma pesquisa e ela colocou que se juntassem as pessoas que têm essa CID em uma determinada região geográfica, né, juntasse, resumindo, se colocasse todos os chatos juntos, né, seria o 4º país mais populoso da Terra. Então, se a gente está chato, pelo menos a gente não está sozinho, né? Tem um monte de gente aí para a gente bater papo. Eu acho que não é isso que a gente deve buscar, mas tem gente pra caramba aí nesse meio. E muitas vezes, que cerimônia, muitas vezes a gente pode estar pensando assim, fácil, né, Alexandre? Subir em cima, falar de tem de bom ânimo, a gente vem aqui no centro, tá todo mundo falando de bom ânimo, ouvindo uma musiquinha bacana, sai todo mundo com um coração leve, um coração feliz. Mas, cara, você acha que é fácil ter bom ânimo com a vida que eu tenho? Algum de vocês já pensou isso? Não. Não, né? Será que é fácil ter bom ânimo no mundo que nós estamos, num país que nós estamos, com notícias cada vez mais desagradáveis, o que não muda muito, né? Porque as boas notícias não são vinculadas com tanta força, porque elas existem, sempre existiram, né? Mas parece que a imprensa é feita para ganhar dinheiro e ela vai veicular aquilo que a gente quer ver, né? Então, boa notícia não dá ibope, a verdade é essa. Mas elas acontecem, né? Elas estão aí. Então a resposta é assim: você acha que é fácil ter bom ânimo com a vida que eu tenho? Não, não é fácil, né? E a psicologia já nos diz que nada que possa levar a nossa vida de um estado atual para um estado melhor é fácil. Nada é fácil que a gente queira, que cause de fato uma transformação na nossa vida, tá? Eu quero ter um corpo mais bacana. Eu preciso o quê? Mudar minha alimentação, preciso ir para academia, preciso fazer... Não é fácil. Eu quero ser uma pessoa que tem assunto nas mesas onde eu sentar para conversar com você. Você vai ter que estudar, você vai ter que assistir palestra, ouvir podcasts. Eu quero ser um ser humano melhor. Cara, você vai ter que estudar, vai ter que ter caridade, vai ter que... Tudo exige esforço. Mas nada é perdido, né? É difícil, mas é possível.
Então a gente está com dúvida, né? Como é que está a nossa vida hoje? Né? Será que hoje nós entendemos que nós temos bom ânimo? Nós somos pessoas que quando a gente chega num ambiente que está triste, a gente transforma esse ambiente? Tem um texto do Emmanuel chamado Que Despertas? Né? Quando a gente chega num ambiente, a gente leva a nossa energia, a nossa vibração, ela transforma esse ambiente de alguma forma? Normalmente sim. A pergunta é como? Que transformação a gente causa? Reflexão, né? Cabe aí para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas é possível, né? Nós temos inúmeras histórias de pessoas que já conseguiram. Tem três ali na tela, que já conseguiram. A vida de algum deles foi fácil, sabe? Madre Teresa, Chico, Jerônimo Mendonça, né? A história dele é fantástica, né? Eu conheci um pouquinho, eu achei interessante. Eu estava assistindo uma palestra que contou a história dele, que dizia que ele era pequenininho, né? Raquítico assim, ele olhava no espelho e ele brincava com ele mesmo, né? Falava, ê Tarzan, né? Fazia aquelas poses assim, falava, ê Tarzan. E ele não tinha coragem de falar isso para ninguém, né? Na verdade, era ele com o espelho ali e pronto. Um dia falaram para ele num centro espírita, falaram, vai lá que você vai conhecer. Ele foi, né? Claro que foi no centro do outro lado da cidade, para não correr o risco de encontrar alguém conhecido, né? Primeira vez. Chegou ali todo acanhadinho, sentou lá nas últimas cadeiras, igual a gente faz no começo, né? Todo com medo de ficar vendo um avião descer, subir espírito, descer espírito, né? O pessoal acha que é mais ou menos assim que funciona no centro. Ele todo acanhadinho ali. E aí o trabalho vem, o palestrante fala, tem ali os passes, etc e tal. E nesse centro tinha uma mesa com algumas pessoas psicografando mensagens. E aí tinha uma mensagem que foi levada ao diretor da casa, falando, olha, é para ler isso aqui? Porque dá uma olhada nessa mensagem aqui, não dá para entender nada. Aí o diretor da casa olhou, leu, falou, cara, também não entendi. Mas, se é a espiritualidade que está pedindo para ler, lê, né? E ele chegou, subiu, pegou o microfone e falou, gente, eu vou ler uma mensagem aqui, que eu confesso que eu não entendi, tá? Mas a espiritualidade está dizendo que eu não preciso entender. Quem tem que entender é a pessoa para quem é dirigida a mensagem, e ele vai entender. Então a mensagem começa assim, ó. Tarzan. Aí ninguém entende nada, né? E ele lá no fundo já dá aquela regalada, abaixa o olho assim, né? Fala, quem contou, né? E aí a espiritualidade colocando, né? Se prepare para entrar na selva da dor. Olha, a espiritualidade tem bom ânimo, né? Eles têm bom humor, fala a verdade. O homem foi cardiopata, ficou tetraplégico, não conseguia se mexer. E olha como é que eles dão a mensagem pro rapaz. Que bonitinho, né? É possível, gente. E ele fez inúmeras palestras, conhecido como uma pessoa que nunca reclamou da condição que ele tinha, né? Chico, conhecido de nunca ter reclamado da condição que ele tinha. Eu confesso que eu já reclamei algumas vezes, não estou ali no meio, mas estou me esforçando, né, para chegar um pouquinho perto, assim já está valendo a pena. Mas é possível, gente. É muito possível, né? Agora, por que é difícil? Né? Vamos lá. Chico conheceu a doutrina espírita que a gente conhece. Todos eles ouviram as mensagens de Cristo que nós também ouvimos. Mas às vezes o que nós estamos buscando é diferente do que eles buscam, né? Acho que a maioria aqui trabalha na casa espírita, ou não? Deixa eu só entender aqui. Quem conhece espírita, tem alguém vindo a primeira vez? Não, né? A maioria trabalha no centro espírita, etc e tal, né? Quando algumas pessoas vêm ao centro, o que a gente percebe? A pessoa vem em busca de entender como é que a vida dela está e para onde a vida dela está indo, né? Se ela vai conseguir um emprego, uma namorada, se a vida vai mudar de alguma forma, ou, né, a pessoa vem ao centro, né, para perguntar para o médium
Para o médium perguntar para o espírito dizer para ele por que ele sofre, por que a vida está difícil. Acho que ele não ouviu aquela frase de João: no mundo tereis aflições. Né? E o que a espiritualidade normalmente responde? Tem de paciência, irmão, né? É só uma fase, está passando. Quando eu vi isso a primeira vez, eu achei que era uma fase que ia passar rapidinho. Eu estou achando que esse está passando é a encarnação, né? Ela está passando, vai ser breve, é pouquinho tempo, né? São só 80, 90 anos, fica tranquilo. A questão é como é que nós vamos levar esse tempo. E o que a gente está buscando em relação a isso? Né? Às vezes a gente vem no centro espírita procurar paz, procurar tranquilidade, né? E eu descobri depois de um tempo que o centro espírita não dá paz para a gente. A espiritualidade não dá paz. Aliás, paz não dá para dar, né? Se desse, todas as crianças tinham, que a mãe dava, né? A mãe dava paz, dava tranquilidade. Não dá para dar paz. Paz é resultado de transformação moral, é resultado de trabalho. Então, quando a gente pede para Deus, por exemplo, né? Senhor, me dê paciência. O dia que eu descobri como é que isso funcionava, eu parei de pedir paciência para Deus, né? Me dê paciência. Ele não dá um negócio pronto, gente, ele dá a semente só, né? Então, você quer ter paciência, o que ele faz? Ele coloca na nossa vida um monte de situação difícil para a gente aprender a ter paciência. Ou seja, quanto mais a gente pede paciência, mais situação difícil a gente vai ter na vida para aprender a ter paciência. E eu acho que eu consegui um pouco já, tá bom, né? Vamos começar a pedir outra coisa agora, tá? Mas acaba sendo difícil por isso. Às vezes a gente está buscando a coisa errada. A gente não está com o foco naquilo que precisa de fato ser despertado dentro de nós. O que nós estamos buscando hoje? O que nós estamos tentando despertar dentro da nossa vida? Né? Por que temos situações difíceis? Bom, tem casos que são clínicos, né? Tem pessoas que elas não conseguem de fato ver o lado bom da vida. Não sei se vocês conhecem gente que você fala assim, vamos fazer o piquenique, a pessoa fala, vai chover. Ela nem pergunta que dia, vai chover e pronto, né? A vida dela, Deus não gosta dela, né? Na cabeça dela, Deus não gosta de mim. Tem 2 bilhões de pessoas no universo, mas ela foi escolhida para sofrer. E não adianta, né? A pessoa está naquela vibe que só ela vai conseguir sair daquilo ali. Essa pessoa precisa procurar um médico, um psicólogo, um terapeuta, sei lá, alguma coisa. E às vezes a gente não vai conseguir ajudá-lo. A espiritualidade não resolve tudo, porque às vezes algumas coisas não são de origem espiritual. E muitas vezes as pessoas têm o hábito de falar assim, não, isso aí é espiritual. Não, isso aí você tem um obsessor, tem alguém que não gosta de você. Às vezes o obsessor é a própria pessoa, né? Ela mesmo se auto-obsedia. Né? Tem obsessor que parou de ser obsessor, que ele cansou, falou, não, aquele ali ele está me deixando mal. Não vou mais obsediar essa pessoa, não, que eu tô ficando o obsessor pior depois que eu fiquei do lado dela, não dá. Né? Então, mas não são só casos clínicos. A gente tem que entender primeiro a diferença, né, da falta de ânimo e falta de alegria. Falta de alegria, acho que todos nós temos, né? Todo mundo acorda meio borocochô, tem um termo técnico, né? Borocochô, minha avó usava isso. A gente acorda meio borocochô, né? Meio triste. Um dia, 2 dias, a gente tem uma fases da vida que a gente está meio para baixo, e somos humanos, está tudo certo, faz parte. Parece que hoje em dia a gente está numa busca da felicidade, que é proibido estar triste também, né? Às vezes a gente está triste e está tudo bem, né? O que a gente não pode é entrar numa espiral depressiva que leva a gente assim para apenas ver momentos cinzentos da vida. Então, vamos olhar para isso, vamos procurar entender isso daí. E claro que em algumas situações temos causas espirituais, sim, né? Nós temos companheiros espirituais que de repente em outras jornadas nós prejudicamos, e essas pessoas ficam ao nosso lado, não torcendo para que a gente se dê bem, vamos dizer assim, né? Para que a gente complete a nossa missão. Cada pessoa pode lidar com esses obsessores de uma forma, né? Eu tenho uma tia que trabalha na Legião da Boa Vontade. Eu entro na casa dela, seja qualquer hora do dia,
ela está ouvindo músicas de elevação, sabe? Eu falei, tia, o que é isso? Ela falou, não, é para o meu obsessor ir embora. Ele não tem paciência de ficar aqui, porque eu tento colocar uma energia tão gostosa aqui em casa que o obsessor não fica. Legal, né? Eu não tenho dom da visão, não sei se funciona, mas para ela sim, né? Então, quem sou eu para questionar? Divaldo tem uma história bacana de um obsessor dele, né? Que acompanhava ele até o momento que cansou de ver ele trabalhar tanto no bem, fazer o bem para tantas pessoas, que falou, cara, não adianta tentar obsediar você não, que eu estou perdendo meu tempo, né? O filme conta a história muito bonita dessa maneira. Então os obsessores não têm poder sobre nós que nós não damos. Se a gente estiver atento, se nós estivermos fazendo o trabalho no bem, não tem obsessor que consiga trabalhar na nossa cabeça, gente. Mas eles existem, né? Eu coloquei esse slide aqui como uma ideia de brincadeira. Tá muito na moda esse negócio de coach, né? Então é uma pegada coach agora, assim, ó. Então pega essa chave, né? Pega essa visão, pega essa chave. Diz assim, ó, que tudo que entra na sua mente entra na sua vida, né? Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. Todo homem com problema financeiro já se viu falido. Todo casal que está em dificuldade já se viu se separando. E a primeira vez que a gente vê uma situação dessa mentalmente, toda vez que a gente come, a primeira vez a gente leva um susto, né? A moça, vendo que vai se separar, já começa a pensar, não, mas ele vai embora, eu não vou ficar nessa casa, então eu vou voltar para a casa da minha mãe, e aí ela leva um susto. Nossa, eu vou ter que voltar para a casa da minha mãe, onde já se viu? E aí começa a cultivar isso, né? Mas como é que vai ser? Daqui a pouco, se separar nem é um problema, porque na cabeça dela ela já voltou para a casa da mãe, ela já sabe onde vai ser o quarto dela, onde vai estar a cama, já está tudo pronto, já está tudo montado. Sabe o que acontece? Às vezes, os nossos problemas viram gigantes. A gente vai se acostumando com eles, a gente vai alimentando eles. E quando eles nos derrubam, a gente fala, normal, como é que não ia derrubar? Olha o tamanho desse problema. Diz a história que Davi venceu Golias dessa maneira, né? Davi venceu Golias, que era um gigante de um exército, que onde ele chegava as pessoas tremiam de medo. Só de ver o tamanho dele e o histórico dele, né? As pessoas morriam de medo. Então o rei mandou um exército para lutar com eles. O exército acampou e parou ali próximo da onde estava o outro exército que estava querendo invadir a terra deles. E eles estavam vendo Golias de manhã, viam ele à tarde, andando para um lado para o outro, um olhava para o outro e falava, rapaz, como é que nós vamos vencer esse exército aí? Olha o tamanho daquele guerreiro ali. Não, você não sabe o que ele fez, em tal lugar ele fez isso, em outro lugar ele fez não sei o que, e por aí vai. E vai um dia, vai 2 dias, e o outro exército começou a se movimentar, que vai acontecer. Chegou uma hora que o rei tinha que dar um recado lá para o general, não tinha mais quem mandar, mandou Davi. Aí Davi chegou, olhou aquela situação, falou, mas gente, vocês... Foi o rei Davi, né? Olhou aquilo e falou assim, nós somos o exército de Deus. Vocês estão com medo de um homem? Vocês estão de brincadeira comigo. Foi lá, desafiou Golias. No outro dia derrubou ele no campo de batalha. Porque o gigante não era familiar para ele. Quando a gente começa a deixar os nossos problemas serem familiares para a gente, eles tomam conta da nossa vida. Nós não nascemos para ter problemas, nós nascemos para a vida. Jesus diz que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Claro que teremos problemas, mas estamos aqui para terem vidas em abundância. Os problemas apenas fazem parte, eles não são a nossa vida. Nós estamos aqui, somos maiores do que ele. Nós não podemos alimentar os nossos gigantes, né? Não dá para ter uma vida positiva com uma mente negativa, né, gente? Quando a gente se torna pensa que a gente é uma vítima, a gente já se tornou, né? Quando a gente acorda de manhã e fala, meu Deus, eu tenho que pagar aquele boleto.
coisa mais importante do dia é aquele boleto. Eu posso acordar de manhã e falar assim: nossa, mais uma oportunidade de vida, Deus acredita em mim. Não, Deus gosta muito de mim, cara, porque para me manter aqui, o boleto é só uma consequência, ele vai estar ali independente de qualquer coisa. Não estou dizendo que ele vai sumir. Não estou dizendo em nenhum momento, tudo que nós damos atenção, nós damos poder. Não estou dizendo que Deus vai fazer o que é a nossa parte. Aquilo que é nosso, nós vamos ter que fazer. Deus não vai pagar nosso boleto, Deus não vai amar no nosso lugar, Deus não vai pedir perdão no nosso lugar. Não vai. O que cabe a nós, cabe a nós. Nós vamos precisar fazer. Mas a gente não precisa trazer mais situações difíceis em cima daquilo que a gente já tem, né? Então, algumas sugestões para a gente lidar com essa situação, né? Primeiro, estudo. Acredito que muitos de nós aqui já estudamos, já lemos, entendemos como funciona, né? Tem muita gente que vai para a escola, que vai para a faculdade, que também lê, estuda, sabe como funciona, mas é um péssimo profissional. Eu acho que nenhum de nós gostaria de ir num médico que se formou, mas não lembra e nem pratica nada daquilo que ele estudou, né? Então não é só estudar. A gente precisa estudar e tentar pôr em prática. Na verdade, a gente tem que pôr em prática, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas dizem que a prática leva à perfeição. Então talvez a gente precisa estuda para como é que eu aplico isso na minha vida e tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Deus tem paciência com a gente, por que nós não vamos ter? Não é mesmo? Deus nos ama. Deus pensou a gente, elaborou, criou e nos amou. Quem somos nós para não nos amar, gente? É muita petulância, né? A gente achar que a gente pode não gostar de uma coisa que Deus fez. E no caso é a gente mesmo. Então, quem somos nós, né? Evangelho no lar, né? Os benefícios do Evangelho do lar que quase todos os espíritas conhecem, devem conhecer. Elevação fluídica do ambiente, né? A prática de estar sempre falando no bem, colocar as nossas intenções e ouvir a espiritualidade cada vez mais. E aí fazer a prática do bem e da caridade. Se a gente conseguir trabalhar isso, tendo bom ânimo, teremos uma boa jornada nesse nosso planeta, né? Bom, esse era o recado que eu gostaria de transmitir para vocês. Hoje eu gostaria de fechar com uma historinha, pode? Eu falei para a Dani que eu não ia contar a história hoje. Normalmente eu faço palestra, eu gosto de trazer umas historinhas, né? Eu trago umas 2 ou 3, hoje eu vou trazer uma só para a gente fechar, né? Tinham 2 amigos, né? Começaram a trabalhar, 2 pessoas que não se conheciam, começaram a trabalhar no mesmo lugar. E eles trabalhavam com um grupo bem grande de pessoas. E aí estava chegando o momento que ia ter uma festa na cidade. Ia ter um grupo de música que ia tocar, que todo mundo gostava, era um negócio super bacana. E o pessoal combinou, vamos assistir lá o show então? Não, então vamos, que vai ser legal, vai ser bacana, fulano vai, ciclano vai, e juntou aquele pessoal, porque vai todo mundo, que vai ser super legal, etc e tal. Então vamos. Juntou todo mundo, beleza. Isso ia ser no final de semana. Sexta-feira todo mundo extremamente animado, etc e tal. Segunda-feira, né, no trabalho, tem um cidadão que não conseguiu ir, né? Ele não pôde ir, tinha um compromisso ali, precisava ir no centro espírita e tal, acabou não indo na festa. E aí ele chegou para trabalhar, chegou o primeiro, depois dele, né? Chegou um rapaz, João, né? E aí, João, como é que foi a festa? Ele falou, rapaz, que arrependimento. Que arrependimento, meu Deus, que festa horrível. Ó, combinou aqui, ó, que nós íamos em 12 pessoas. Você lembra, né? Você lembra que a gente combinou em 12? 12 pessoas iam sair daqui para lá. No final das contas tinha 8. Um monte de gente que combinou, não foi. Já para começo de conversa. Chegou lá, a bendita da festa não começava por nada. E demorou, ficamos umas 2 horas em pé no bendito, na fila ali para esperar a festa começar. E aí, esperando essa festa começar aqui, dali a pouco chega um pessoal que eu nem sei de onde veio, começou a juntar com a gente ali, e um pessoal que
que foi com a gente para estar na festa, acabou fazendo amizade com esse povo, foi embora e deixou, tinha menos gente ainda no final das contas. Uma música alta, chata pra caramba. Ah, bicho, ó, terminou, nem terminou, eu vim embora. Vim embora antes do fim. E o cara falou, rapaz do céu, mas estava todo mundo tão animado, né, para ir para essa festa, para ir para esse evento. Será que foi ruim desse jeito? Que estranho, né? Chegou um outro rapaz, ele terminando de contar, já chegou o outro. Mário. Ô Mário, beleza? Como é que foi a festa? Rapaz, que festa da hora. Nossa, você não acredita, foi muito bacana. Aí ele já parou e falou assim, mas será que eles foram na mesma festa? Né? Não, você não acredita. Assim, na verdade, a gente combinou de ir, mas teve um pessoal que teve um contratempo e tal, acabou não conseguindo ir, fomos só nós. Chegando lá, a festa começou a demorar um pouco. Só que nesse demorar, chegou um pessoal que a gente não conhecia. Acabamos fazendo amizade com o pessoal. Ô, povo, gente boa, cara. A gente acabou tendo a oportunidade de conhecer gente que a gente não conhecia. Teve gente que foi com eles lá na frente, foram para uma outra festa depois daquilo ali. Tá, entramos ali, a música estava super gostosa, estava um pouco alta, confesso que estava um pouco alta, mas estava gostosa, aquelas músicas que a gente conhecia, todo mundo abraçou, cantou junto. Nossa, olha, terminou, era mais de 2 horas da manhã, eu vim embora feliz da vida. Aí eu me pergunto, né, o que isso tem a ver com uma história no centro espírita, né? Pelo que eu tenho estudado na espiritualidade, me parece que quando a gente vai encarnar, a gente encontra vários irmãos espirituais, colegas de fato, amigos que a gente tem do lado de lá. São feitas algumas reuniões e as pessoas decidem, junto conosco, quais são as situações que nós vamos passar, quais as dificuldades, quais as alegrias, quem nós vamos encontrar, quem nós não vamos. E a gente embarca para essa festa da vida, essa festa que nós estamos vivendo aqui. Tem alguns amigos que a gente combinou lá e que no final das contas aqui a gente acaba não encontrando. Eles têm livre-arbítrio também. Muitas vezes essas pessoas tomam outros rumos e deixam na gente mágoas, tristezas, ressentimentos. Mas a festa está aqui. Nós temos oportunidade de conhecer outras pessoas. Essas pessoas vão ser legais ou não, dependendo do que a gente deixa elas serem. É verdade que às vezes quando a gente é jovem, a gente não consegue encontrar às vezes o nosso propósito. E a gente fica meio perdido, né? A festa demora para começar. E quando a festa começa, a gente encontra algumas dificuldades. O som está meio alto às vezes, né? Nem tudo é alegria. Mas o fato é que a festa termina para todo mundo. E quando terminar, nós vamos voltar para a erraticidade, vamos encontrar os nossos amigos espirituais, e eles vão vir nos dar um abraço caloroso, de olho brilhando, coração aberto, e vão perguntar, e aí, como é que foi a festa? O que nós vamos contar para eles? Como é que está sendo a festa para cada um de vocês? Gratidão, gente, boa noite, bom ânimo a todos. Agradecemos a presença de todos vocês, que Deus abençoe, que Jesus ilumine, que possamos aproveitar a festa, não é? Que possamos ter bom ânimo. Muito obrigado, muita paz, muita luz.